O Nubank tem mais de 11 milhões de clientes no Brasil. A B3, a Bolsa Brasileira, tem 5,5 milhões de investidores pessoa física. Faz a conta. Para cada 18 brasileiros com conta em um banco digital, apenas um investe. Os outros 17 estão esperando. Esperando ter mais dinheiro, esperando a economia melhorar, esperando entender melhor. Você provavelmente conhece alguém nessa fila de espera, ou talvez você mesmo esteja nela. Aqui está o problema de ficar esperando. Enquanto você espera ter mais dinheiro, espera a economia melhorar, espera entender melhor, o investimento mínimo no Tesouro Direto é R$ 30, menos do que a maioria dos brasileiros gasta num pedido de delivery numa quinta-feira à noite. Não estamos falando de bolsa de valores, não estamos falando de ações, estamos falando do investimento mais seguro do país, garantido pelo governo federal. E ele começa com R$ 30. Não é falta de dinheiro, nunca foi. É um mito que foi repetido tantas vezes que virou verdade. E esse mito está custando muito mais caro do que qualquer crise. Quero te apresentar duas mulheres, Renata e Cláudia. Mesma empresa de logística em Goiânia. Mesma função, mesa lado uma da outra, mesmo salário, R$ 3.400 por mês. Se você colocasse as duas lado a lado, não encontraria nenhuma diferença financeira no ponto de partida. Nenhuma. A Renata tem conta num banco digital onde pode investir com poucos cliques. Nunca investiu. O motivo? Nunca sobra nada no final do mês. E olha, ela não está mentindo. Não sobra mesmo. A Cláudia também não tinha sobra. Exatamente a mesma situação. Em março de 2020, no meio da pandemia, com o noticiário falando em colapso econômico, demissões em massas e crise sem fim, ela decidiu separar R$ 50 antes de gastar o resto do seu salário. Abriu o Tesouro Direto naquele mesmo dia. Hoje, em 2026, a Cláudia tem cerca de R$ 47.000 acumulados. A Renata tem o mesmo salário de sempre e continua esperando sobrar. Esse vídeo é sobre o que aconteceu entre março de 2020 e hoje, e por que a diferença entre as duas não tem nada a ver com dinheiro. Aqui está o que ninguém te conta sobre esperar a hora certa. A espera não é neutra, ela tem um custo real, calculável, que cresce todo mês que passa. A Renata não está fazendo nada de errado no dia a dia. Ela paga as contas, ela trabalha, ela é responsável. O problema não é o que ela faz, é o que ela adia. O adiar investir não é ficar no zero, é ficar no negativo, porque a inflação está corroendo o poder do dinheiro parado todo dia. Enquanto o dinheiro da Renata fica parado na conta corrente rendendo zero, o dinheiro da Cláudia está trabalhando. Todo mês, todo dia, inclusive nos dias em que a Cláudia nem lembra que tem dinheiro investido. Mas aqui está o que assusta de verdade nessa história. A Renata não é irresponsável nem descuidada. Ela é exatamente igual à maioria dos brasileiros que acredita num mito que foi repetido tantas vezes que virou senso comum. O mito de que investir é para quem tem dinheiro sobrando. E esse mito específico, é o maior ladrão silencioso de patrimônio que existe no Brasil. Maior do que a inflação, maior do que os juros do cartão, porque ele age antes de tudo isso. Ele age na sua cabeça e te convence a nem tentar. Então, o que a Cláudia fez que a Renata não fez? Não foi sorte, não foi herança, não foi um aumento de salário, não foi um curso caro de investimentos. Foram 4 decisões que qualquer pessoa com R$ 3.400 por mês pode tomar. E o mais importante delas não tem nada a ver com o valor que ela investe. Tem a ver com quando você começa. Vou te mostrar cada uma dessas decisões e o que cada uma delas vale em reais daqui a 10, 20 anos. Fica até o fim, porque a última é a que mais surpreende. Ela decidiu que aquele valor não era opcional. Era o pagamento dela para ela mesma. Existe um nome para isso em finanças pessoais. Chama-se pagar a si mesmo primeiro. E é exatamente o oposto do que a maioria dos brasileiros fazem. A maioria paga todo mundo primeiro: aluguel, mercado, luz, telefone, cartão e investe o que sobra. O problema é que não sobra, nunca sobra, porque o dinheiro disponível sempre encontra uma despesa para preencher. Sempre. Isso não é falta de disciplina, é como o cérebro humano funciona. Os economistas comportamentais chamam isso de expansão de gastos. Quando a renda sobe, os gastos sobem juntos.
automaticamente, sem decisão consciente. E quando a renda não sobe, os gastos encontram outro jeito de consumir tudo. A Cláudia não venceu esse mecanismo com força de vontade. Ela venceu com uma única decisão. O dinheiro saía antes que ela pudesse gastá-lo. E aqui está onde a matemática fica interessante. R$ 50 por mês no Tesouro Direto Selic, com a Selic atual de 14,75% ao ano, ao longo de 6 anos, desde março de 2020 até hoje, já acumulam cerca de 6 mil sozinhos. Mas a Cláudia não ficou em R$ 50 para sempre. Não porque o salário dela disparou. O salário dela teve um reajuste pequeno ao longo dos anos, nada fora do comum. O que mudou foi outra coisa. 6 meses depois de começar, quando percebeu que não estava sentindo falta daqueles R$ 50, ela cortou um gasto que não estava fazendo diferença na vida dela, um aplicativo de streaming que quase não usava, e passou a investir R$ 100. Um ano depois, começou a fazer uns bicos nos fins de semana. Não todo fim de semana, apenas quando dava, e o dinheiro desses bicos, em vez de sumir no consumo, ia direto para o tesouro. Aos poucos, chegou a R$ 500 por mês, sem milagre, sem aumento de salário expressivo, só com escolhas pequenas e consistente ao longo do tempo. É isso que explica os R$ 47 mil de hoje. Março de 2020. O Brasil acordava com uma notícia atrás da outra. Pandemia decretada, economia paralisando, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, despencou 44% em questão de semanas. Circuit Breaker, acionado 6 vezes em 9 dias. Isso significa que a bolsa travou automaticamente porque estava caindo rápido demais. O noticiário usava palavras como colapso, catástrofe, recessão sem fim. A maioria das pessoas que tinha algum investimento fez uma das duas coisas. Ou sacou tudo com medo de perder mais, ou simplesmente parou de aportar. Esperou a poeira baixar, esperou a hora certa. A Cláudia fez diferente. Ela continuou. Não porque ela não estava com medo. Ela estava. Todo mundo estava. Ela continuou porque tinha tomado uma decisão antes da crise chegar. Aquele valor saía da conta antes de qualquer outra coisa. E ela não ia deixar o noticiário desfazer o que tinha construído. Agora olhe o que os dados mostram. Segundo a CNN Brasil, do pior momento do Ibovespa em março de 2020 até o fim daquele mesmo ano, a alta foi de 87%. Quem sacou tudo em março e esperou a poeira baixar, comprou de volta mais caro. Quem parou de aportar perdeu meses de acumulação no momento em que os preços estavam mais baixos. Quem continuou, como a Cláudia, comprou mais com o mesmo dinheiro, porque os preços estavam no fundo. E aqui está a matemática real. Quem investiu R$ 200 por mês no Tesouro Selic durante toda a crise de 2020, sem parar, acumulou em média 15% a mais do que quem pausou os aportes por 6 meses e voltou depois. 15% pode parecer pouco. Em 20 anos de juros compostos, essa diferença se transforma em dezenas de milhares de reais. Mas aqui está o aspecto que quase nunca é discutido. A crise de 2020 não foi exceção, foi o padrão. Toda geração enfrenta pelo menos uma crise financeira grande na vida. A questão nunca é se a crise vai chegar. A questão é o que você vai fazer quando ela chegar. E a resposta da Cláudia, continuar, não foi coragem extraordinária, foi consequência de um hábito que já estava automatizado. Quando o investimento já é automático, a crise não consegue interromper o que você nem precisa decidir todo mês. A terceira decisão da Cláudia foi a que mais protegeu tudo que ela tinha construído. Ela automatizou. Todo dia 5 do mês, assim que o salário caía na conta, uma transferência automática já estava agendada. O dinheiro saía antes que ela tocasse nele, antes que aparecesse uma promoção, antes que chegasse um imprevisto tentador, antes que o final de semana pedisse um programa mais caro. Isso parece simples, e é, mas o efeito psicológico disso é profundo. Quando você precisa decidir todo mês se vai investir, você está colocando seu patrimônio na dependência do seu humor, da sua energia, do seu nível de estresse naquele dia. No mês em que você está bem, você investe. No mês em que o carro quebrou, você pula. No mês em que teve uma festa, você esquece. E cada mês pulado não é só o dinheiro daquele mês, são os juros compostos daquele dinheiro pelos próximos 20 anos. Existe o conceito de psicologia comportamental chamado fadiga de decisão. Quanto mais decisões uma pessoa toma ao longo do dia, pior a qualidade das decisões seguintes.
Seu cérebro gasta energia real em cada escolha. Quando o investimento é automático, você remove essa decisão do seu orçamento de energia mental. Ela simplesmente acontece, independentemente do seu humor, independentemente das notícias, independentemente de qualquer coisa. Segundo a Ambima, investidores que automatizam os aportes mensais mantêm a consistência pelo menos 3 vezes mais do que os que fazem aportes manuais. E aqui está a matemática que ninguém mostra. Dois investidores, ambos com a intenção de investir R$ 200 por mês durante 10 anos no Tesouro Direto Selic a 15% ao ano. O primeiro automatizou desde o início. O segundo fazia manual e pulou em média 2 meses por ano quando a vida apertou. Ao fim de 10 anos, a diferença acumulada entre os dois ultrapassa R$ 18.000. Não por falta de dinheiro, mas por falta de agendamento. Mas aqui está o aspecto que quase nunca é discutido. O piloto automático não muda só o saldo bancário, ele muda a sua identidade financeira. Quando o investimento é automático, você para de ser alguém que tenta investir e se torna alguém que investe, sem esforço, sem negociação interna todo mês. Sem culpa quando esquece. A Cláudia não acorda todo dia às 5 pensando em finanças pessoais. O dinheiro já foi, já está trabalhando e ela pode viver o resto do mês sem precisar ser disciplinada, porque a disciplina já estava embutida no sistema que ela criou. A quarta decisão da Cláudia é a mais silenciosa e talvez a mais poderosa. Ela nunca contou para ninguém que estava investindo. Nem para a Renata, que sentou ao lado dela todo dia, nem para a família, nem para os amigos, nada. E não foi por arrogância, foi por sabedoria. Existe um fenômeno bem documentado em psicologia social chamado consumo conspícuo. O conceito foi descrito pelo economista americano Thorstein Veblen há mais de 100 anos, e o Brasil de 2026 poderia ter sido o exemplo que ele usou. Consumo conspícuo é quando as pessoas gastam dinheiro não pelo prazer do produto em si, mas pelo que ele comunica para os outros. O tênis caro não é pelo conforto, é pela marca visível. O carro financiado não é pelo transporte, é pelo status na rua. A bolsa que custa mais do que o salário não é pela durabilidade, é pela etiqueta. E aqui está o problema. Quando as pessoas ao redor sabem que você está prosperando, a pressão social aumenta. A família pede empréstimo, os amigos esperam que você pague a conta, os conhecidos aparecem com oportunidades de negócio e o pior, você mesmo começa a sentir que precisa mostrar a prosperidade que construiu. Precisa de um carro melhor, de uma roupa melhor, de uma viagem mais cara, só para provar que o esforço valeu. A Cláudia nunca entrou nesse jogo. Enquanto a Renata gasta energia gerenciando a imagem que projeta para o mundo, a Cláudia gasta energia construindo patrimônio que ninguém vê. Segundo o Instituto Febraban de 2025, 55% dos brasileiros admitem saber pouco ou nada sobre finanças pessoais, mas quase todos têm uma opinião formada sobre o que os outros deveriam fazer com o dinheiro deles. Opinião não construtiva, opinião que pressiona, que julga, que desestabiliza. E no Brasil existe ainda uma dimensão de segurança que não pode ser ignorada. Mostrar prosperidade financeira em público não é socialmente custoso. Pode ser fisicamente perigoso. O silêncio financeiro da Cláudia não é timidez, é estratégia, mas aqui está o aspecto que quase nunca é discutido. O silêncio financeiro muda a sua relação com o próprio dinheiro. Quando você não precisa mostrar que tem, você para de gastar para provar que tem. E quando você para de gastar para provar que tem, sobra muito mais para construir. Riqueza real não aparece nas fotos, aparece no extrato, e o extrato só você vê. Vamos fechar o loop da Renata e da Cláudia, porque a história não termina em 2026. A história mais importante é o que acontece nos próximos 20 anos. A Cláudia tem hoje R$ 47.000 acumulados. Se ela continuar investindo em média R$ 300 por mês, valor conservador, considerando os bicos que ela faz e os pequenos ajustes que foi acontecendo ao longo do tempo, com a Selic média histórica brasileira de aproximadamente 10% ao ano, ela chega a R$ 180.000 em 10 anos. Em 20 anos, esse número ultrapassa R$ 620.000, com salário de auxiliar administrativa, sem herança, sem corte, sem segredo, só com 4 decisões que qualquer pessoa pode tomar. Agora, Renata, se ela começar hoje, não amanhã, não no mês que vem, hoje, investindo R$ 100 por mês, ela consegue recuperar parte do tempo perdido.
Em 10 anos, teria aproximadamente R$ 21.000. Em 20 anos, R$ 76.000. Ainda uma diferença enorme em relação a Cláudia, mas infinitamente melhor do que zero. E se ela não começar? Daqui a 20 anos, ela vai estar na mesma cadeira, com o mesmo argumento. Nunca sobra. Só que aí, ela vai ter 60 anos e a janela vai estar muito mais estreita. Eu sei como essa sensação é real. Eu mesma já estive do lado da Renata. Havia uma época em que quanto mais eu ganhava, mais o dinheiro sumia. Até o dia que eu precisei pedir dinheiro emprestado para comprar uma passagem de volta para casa. E a vergonha daquele momento mudou tudo. Não foi um curso, não foi um aumento de salário, foi uma decisão. E foi a decisão mais simples que eu já tomei. Começar com aquilo que eu tinha naquele momento. Aqui está o que a história da Renata e da Cláudia está realmente dizendo. Não é uma história sobre dinheiro. É uma história sobre identidade, sobre quem você decide ser antes de ter todas as condições perfeitas. A Cláudia não se tornou investidora porque ficou rica. Ela ficou rica porque decidiu ser investidora primeiro, com R$ 50, no meio de uma pandemia, sem sobrar nada. Se a história da Cláudia te tocou de alguma forma, talvez seja porque você reconhece um pouco de você mesma nela. Ou na Renata. E tudo bem, a maioria de nós já esteve dos dois lados. O que eu quero te deixar hoje é simples. O Tesouro Direto é gratuito, é online, leva menos de 10 minutos para abrir e aceita R$ 30 para começar. Não estou dizendo que você precisa fazer isso hoje. Estou dizendo que quando você estiver pronta, e só você sabe quando isso é, a porta já está aberta. Muito mais aberta do que você imaginava. Investir não exige riqueza. Esperar é que custa caro.